Evangelho, domingo da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu-lhe: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho e esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a parábola do Filho Pródigo. A última das 3 parábolas da misericórdia narradas por São Lucas em seu Evangelho, no 15º capítulo. A parábola do Filho Pródigo traz para nós um grande ensinamento da misericórdia de Deus. Eis que Jesus a conta diante dos publicanos e pecadores que estão na sua presença, para que os fariseus e escribas pudessem ouvi-la e compreendê-la, pois eles eram aqueles que haviam recebido tanto da parte de Deus, mas ainda não amavam com um coração misericordioso com a qual Deus nos ama. Essa parábola é uma palavra de resgate para eles, ao mesmo tempo que uma palavra de consolação para todos aqueles que se encontram perdidos, longe de Deus. Na parábola, o pai tem 2 filhos.
e aquele mais novo lhe pede a parte de sua herança. Normalmente pedir a herança normalmente receber a herança, está associada à ideia da partida, da morte do pai. Então, por um instante, poderemos imaginar que, ao pedir isso, é como se ele não se importasse com seu pai entre a vida ou não de seu pai. Mas para não chegarmos a tal ponto, uma coisa é certa. Ao pedir isso, ele se importa mais consigo mesmo e com nada mais. Até mesmo a imagem e a vida do seu pai são e lhe servem porque atendem suas ambições e seus interesses. Ele sabe que receberá de seu pai. Sabe que seu pai tem o que lhe possa servir. Deseja isso para viver a vida como ele quer. Ao receber a parte da herança que pediu, diz o evangelista que ele parte para uma terra distante. Inicialmente pedia ao pai a herança, configura, como falávamos, uma ofensa, porque a herança se tem após o falecimento de alguém. Mas o que Lucas mais evidencia aqui, sobretudo para os judeus daqueles primeiros séculos, do primeiro século, é o fato de que ao receber a sua parte da herança, ele parte para uma terra distante, ou seja, na tradição bíblica, a terra é o lugar sagrado, é o lugar bendito que Deus escolheu com o seu próprio dedo e conduziu o povo de Israel ali. A terra é o sinal da bênção de Deus. É o lugar onde Deus nos preparou para que possamos viver na sua paz, para que possamos viver sob o reinado de seu nome. E ele escolhe ir para uma terra distante, ou seja, ele escolhe, na sua escolha de vida, deixar para trás os dons e os tesouros de Deus e levar consigo apenas aquilo que poderia lhe servir. Só que, queridos irmãos e irmãs, sem Deus, ninguém é forte para recomeçar. Sem Deus, o homem se confunde no seu caminho. Sem Deus, não é possível suportar as provações da vida. Sem Deus, não encontramos a esperança para recomeçar. Sem Deus, ainda que tenhamos tudo, podemos perder completamente tudo que temos. E é isso que vai acontecer na vida daquele que olhou à sua volta e de todos os bens e tesouros que Deus lhe deu, escolheu aquilo que servia para a ambição do seu coração e decidiu viver uma vida sem Deus. Eis que um grande tempo de fome chega e ele termina passando necessidades e vai pedir a um habitante daquela região que lhe dê um trabalho, e ele termina cuidando dos porcos, e nem mesmo a comida dos porcos ele pode comer. Os porcos naquele primeiro século para os judeus era compreendido como animais impuros, o que significa dizer que a sua vida se reduziu a um horror de impurezas. Não apenas porque esbanjou tudo com as prostitutas, a impureza moral no campo da sexualidade, mas porque viveu uma vida onde o amor a Deus não estava mais ao centro. Viveu de maneira indigna. Era pior do que um porco, por conta da impureza. Não mais se importava com aqueles que estavam na sua história de vida, não mais se importava com Deus e com tudo o que dizia respeito a Ele. Viveu como se esse amor não existisse, o amor de Deus por Ele. Viveu como se não houvesse a memória de tudo o que Deus fez
E desse modo ele chega ao fundo do poço, como nós costumamos falar, né? Chegou ao fundo do poço. Nem todo mundo que chega ao fundo do poço faz dessa experiência, ou vive nessa experiência, uma reviravolta na sua vida. Mas ele, chegando no fundo do poço, vai dizer São Lucas, caiu em si. Mas convenhamos, meus irmãos, ele já estava em queda desde quando tomou a decisão de sair da casa de seu pai, com a parte da herança que lhe cabia. Desde ali ele já estava caindo até a grande indignidade de viver como um porco, ou seja, de viver numa completa impureza, sem Deus presente em sua vida e sem recordar-se de Deus por ele e sem recordar-se do amor que um dia teve por si. O amor de seu pai resgata o seu coração. Ao cair em si, ele faz memória de tudo que Deus fez por ele em sua vida. Isso é tão importante. Ele está num momento onde tudo de ruim está acontecendo, mas ali ele recorda a beleza do tempo em que desejou estar sob os olhos de Deus e assim estava. E seu pai, que cuidava bem e com dignidade, cuidava com amor, se interessava por ele, se interessava por seus servos. O seu pai que trabalhava para ser bom com os que eram de sua casa, é recordado agora em seu coração, quando ele cai em si. Como assim, Padre Fábio? Aquele que antes só pensou em si mesmo e fez a sua vida ser uma ladeira abaixo na direção da impureza e do pecado, agora recorda os sinais da presença de Deus em sua vida. Faz memória dos sinais do amor de Deus por ele. E isso permite que o seu coração venha ao arrependimento e à contrição por seus atos. E ali naquele momento, ele reconhece que pecou não apenas contra seu pai, olha como é importante esse sinal, mas também contra Deus. Pequei contra Deus e contra ti, meu pai. E naquele momento, ele que antes havia virado as costas para todos, agora finalmente vira as costas para o pecado. E começa a sua marcha de volta para casa, saindo daquela condição em que se encontrava, arrastando-se em sua quase indigência e completa indignidade ao encontro de seu pai. E a surpresa que o texto nos coloca por São Lucas é o fato de que aquele pai o vê à distância, corre e se lança em seus braços. Aquele pai, desde sua partida, sempre esperou que esse filho voltasse. E aqui poderemos dizer com toda a propriedade que foram as preces desse coração que ajudaram aquele filho que trilhou o caminho do fundo do poço a não perder-se completamente e no máximo da sua impureza e indigência sentir a presença de Deus que o fizesse ter uma verdadeira contrição pelos seus pecados. E dessa forma pudesse retornar para casa. Que grande amor o coração desse pai nos demonstra, pois ao lançar-se sobre seu filho o abraça com um abraço tão estreito e apertado, como se fossem tornar-se um só. O filho faz a sua declaração de perdão, reconhece toda a sua indignidade, toda a impureza de sua alma por conta das decisões e da vida que admitiu. E o pai volta-se para os servos e ele que poderia ter dito tantas coisas para ele, naquele momento convoca seus servos à felicidade dessa vida que estava perdida, mas que foi salva. O filho mais velho está no campo. Ele volta e, vendo que tem sinais de festa,
procura saber o que se trata e, ao saber, se aborrece profundamente e não deseja entrar. O pai vai ao encontro dele e ele começa um segundo resgate. Aquele filho trabalhou por uma vida inteira para o seu pai, é verdade. Cuidou de todos os seus interesses, é verdade. Mas não o amava. Ele lamenta por ter trabalhado por ele esse tempo inteiro. Chama o seu irmão de filho dele, não o reconhece como irmão, por conta dos pecados e daquilo que ele se tornou. E diz que nunca teve um cabrito para festejar com seus amigos. Nunca lhe foi tirada a possibilidade de festejar com seu pai. Mas não fez da sua vida de trabalho e obediência uma vida de intimidade, de festejo com seu pai. Pois fala a ele como se falasse quase a um patrão desconhecido, sem a intimidade no pai. Fala daquilo que julga ser um direito para si. Desconhece completamente o amor presente no coração daquele pai, porque é possível, meus irmãos, obedecer e cumprir o que o Senhor nos diz sem amá-lo de coração. E o pai, naquele momento, mesmo que o filho o veja deste modo, não ignora, ele chama de filho. Ele ajuda a perceber que aquele que ele dizia ser seu filho é seu irmão. Restitui os laços, restaura os laços. E depois vai dizer para ele, é preciso festejar porque ele estava morto e agora vive. Estava perdido e foi encontrado. É preciso festejar a alegria do pecador que se converte, pois o céu inteiro festeja uma só alma que se converte. E assim, desse modo, a parábola de hoje nos traz um grande chamado para esse caminho de conversão que é a Quaresma. Nós que agora acabamos de atravessar o meio desse tempo litúrgico, somos chamados a esperar em Deus e nessa grande alegria que é a conversão dos pecadores. Que o bom Deus nos abençoe e nos dê a graça de vivermos esse quarto domingo da Quaresma como um grande chamado a meditar sobre a memória do amor misericordioso de Deus por nós, a fim de que os nossos corações desejem a comunhão profunda com Ele e com os nossos irmãos e irmãs. Salva-nos, Senhor, e guia-nos no caminho da conversão, pois somos vossos. Tudo que há em nós vos pertence. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.